Vamos mergulhar hoje num capítulo bem dramático da história. Um daqueles cheios de rebelião, de ambição implacável e, de repente, uma sabedoria que surge do nada. É uma história que mostra, sabe, as rachaduras bem profundas numa nação que tinha acabado de se unificar, onde a paz ainda estava por um fio. E essa pergunta é o centro de tudo aqui. Porque, de um lado, tem um rebelde novo querendo rachar o reino de vez. Mas, do outro, tem um general leal, cuja lealdade é sinceramente tão perigosa quanto a espada que ele carrega. Então, para a gente se situar, estamos exatamente no momento em que o rei Davi acaba de voltar do exílio. A paz é super recente, mas a unidade do reino, como os comentários históricos apontam, é frágil, muito frágil. Aqueles ressentimentos antigos entre as tribos do norte de Israel e a tribo de Judá no sul estão ali, só esperando uma faísca para explodir tudo de novo. E essa faísca, bom, ela vem na forma desse homem, Seba. Os textos descrevem ele como um homem de Belial, que era um jeito de dizer que o cara era perverso, fora da lei, um verdadeiro baderneiro. Ele sente essa tensão toda no ar e usa isso como combustível para começar a própria revolta. E olha, bastou um toque de trombeta e esse grito de guerra aí para tudo desmoronar. Seba consegue, na hora, trazer de volta as velhas rivalidades. As fontes mostram que, num piscar de olhos, aquela lealdade que tinham acabado de declarar a Davi simplesmente some. Quase todos os homens de Israel largam Davi para seguir o Seba. A divisão estava de volta, e talvez até mais perigosa que antes. Davi, claro, percebe que o perigo é gigantesco e que precisa agir rápido. Só que a primeira decisão dele é bem arriscada e acaba criando uma nova crise, dessa vez dentro da própria liderança dele. E é aqui que a coisa fica politicamente fascinante. Davi tenta deixar de lado seu general poderoso e brutal, o Joabe, e coloca no lugar dele o Amasa. Os comentaristas apontam que isso foi um ato de nepotismo, né? Os dois, Joabe e Amasa, eram sobrinhos de Davi. O que, obviamente, só serviu para botar mais lenha na fogueira da rivalidade entre os primos. Só que o plano de Davi dá errado. Amasa não cumpre o prazo. E por que ele se atrasou? As fontes dão a entender que ele pode ter sido sabotado. Provavelmente os oficiais e soldados que ainda eram leais ao Joabe, o general que foi tirado do posto, dificultaram o trabalho dele. E isso criou um vácuo de poder perigosíssimo no pior momento possível. E é exatamente nesse vácuo de poder que aquele velho amigo da nossa pergunta inicial entra em cena. Joabe não é o tipo de pessoa que aceita ser colocado de escanteio, ainda mais com o reino em jogo e o poder dele ameaçado. Com o Amasa atrasado, Joabe vê a oportunidade perfeita. Ele nem espera por ordens, pega as tropas de elite de Davi e parte para cima do Sebai. Mas, antes de ir, ele tinha um outro assunto para resolver. A cena que se segue é de uma frieza que chega a ser impressionante. Joabe chega perto do primo e comandante dele, o Amasa, com todos os sinais de amizade. Ele cumprimenta, como vai meu irmão? Pega na barda dele para dar um beijo e o apunhala na barriga. Amasa nem viu o que aconteceu. A traição foi rápida, calculada e fatal. E que fique bem claro, esse assassinato não teve nada a ver com lealdade a Davi ou com salvar o reino. Foi pura e simples ambição. O comentário deixa isso explícito. Joabe eliminou um rival para garantir que ele continuaria sendo o comandante-chefe. Com a massa lá, sangrando na estrada, Joabe nem pisca. Ele e os homens dele simplesmente seguem em frente. Um dos soldados dele ainda grita: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. E pronto, estava selado o retorno dele ao poder. A rebelião interna foi esmagada ali mesmo. Então, a perseguição a Seba leva ao exército de Joabe bem para o norte, para uma cidade fortificada chamada Abel-Bet-Maiaca. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente sai de uma demonstração de força bruta para uma lição de sabedoria e diplomacia. A estratégia de Joabe é aquela de sempre, né? Direta e brutal. Cerca a cidade e começa a construir uma rampa para derrubar a muralha. A destruição de uma cidade inteira, com todos os seus moradores, era um preço que ele estava totalmente disposto a pagar para pegar um único rebelde. Só que aí, do alto do muro, uma voz se levanta. É uma mulher sábia, que a história nem registra o nome, desafiando Joabe. Ela lembra a ele que a cidade dela é uma mãe em Israel. Segundo os comentaristas, isso queria dizer que era uma metrópole, um centro importante e conhecido por ser pacífico. A pergunta dela é muito poderosa. Por que destruir uma parte tão valiosa da nação para resolver um problema? E olha só o contraste nas abordagens. É gritante. A solução do Joabe era a força bruta, a punição coletiva. A mulher oferece uma outra saída.
uma justiça cirúrgica, que vem pelo diálogo. Ela vai direto ao ponto, pergunta para o Joabe o que ele realmente quer e ele admite. O alvo dele é só o Seba. A proposta dela é simples: entreguem só o culpado e a gente poupa a cidade inteira. O verdadeiro poder dessa mulher, e as fontes deixam isso bem claro, não foi só conseguir dialogar com Joabe, foi a capacidade dela de convencer o próprio povo. Ela conseguiu um consenso e eles entregaram a cabeça do Seba, fim do cerco e inúmeras vidas salvas. E assim a rebelião de Seba termina. Não com uma grande batalha, mas com a queda de uma cabeça do alto de um muro. Então, vamos ver o que fica de lição disso tudo. A grande ironia da história é que Joabe, o assassino, o traidor, consegue exatamente o que ele queria. Ele esmagou a rebelião e, mesmo tendo desobedecido o rei e matado seu substituto, ele volta para o seu antigo posto. A eficiência dele, pelo visto, falou mais alto que a moralidade. No fim das contas, essa história deixa algumas lições bem poderosas. A gente vê o perigo que é explorar divisões antigas, como o Seba fez. Fica nítido o contraste entre a ambição violenta do Joabe e a diplomacia sábia da mulher de Abel. E, talvez o mais importante, fica claro que o diálogo e a sabedoria podem sim ser mais eficientes que qualquer exército. Isso nos leva a uma última reflexão. Nessa história, a gente teve o rebelde, o general e a mulher sábia. A ameaça veio tanto do inimigo novo quanto do amigo antigo, mas no final das contas, a salvação veio de uma cidadã anônima, que usou a sua voz. Fica aí a questão para a gente pensar sobre onde é que mora o verdadeiro poder para resolver conflitos.